Que a paz esteja convosco, Deus abençoe a todos vocês. Desculpe que hoje à tarde não foi possível fazer a live, eu estava envolvido com outra situação, né? Mas vamos refletir um pouco aqui. Por que que é importante eu me conhecer, né? Por que que é importante eu ter a clareza de quem eu sou verdadeiramente, amém? E para isso eu vou usar um texto que eu sei que você conhece, é a tentação de Jesus, não é? Nós vamos ler tudo, né? Assim fica melhor. Capítulo 4 de Mateus, a tentação de Jesus, verso 1 em diante, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa, colocou no pináculo do templo, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai de Satanás, porque está escrito: Ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de coisas sobre Deus, o diabo e eu na figura do homem, não é? Então vamos lá. Nessa passagem a gente vê a presença do Espírito, do diabo e de Jesus como homem, não é? Eu gosto muito de frisar isso. Algumas pessoas não gostam disso, mas eu gosto muito de frisar que Jesus, ele cumpriu o seu ministério sobre a face da terra como homem. Ele, sendo Deus, não teve a usurpação, né? não quis ser igual a Deus. Ele, sendo Deus, ele não usou da sua divindade para vencer as suas tentações terrestres, tá? Se ele tivesse feito isso, ele não serviria para ser o nosso Salvador, né? Teria sido uma coisa fácil para ele. Mas como homem ele venceu. Então, a presença do homem aqui. E aí, o diabo, que é o tentador, ele... Eu sempre digo isso, o diabo ele nunca renova, né? Ele sempre vai se repetindo, Seria fácil a gente vencer se a gente fosse vigilante e sóbrio, mas às vezes a gente enlouquece. E ele chega até Jesus. Antes de falar sobre isso, deixa eu explicar aqui uma coisa muito interessante. Ó. Jesus, ele sobe ao monte, guiado pelo Espírito, tá? E aí ele jejua 40 dias e 40 noites, teve fome, não é? É uma coisa natural, se ficar 40 dias sem comer, você também vai ter fome. E a gente hoje, né, a igreja hoje, ela tem uma visão de que se você orar, se você jejuar a sua vida, o diabo vai fugir de você. Né? Não sei de onde que surgiu essas crenças, não são bíblicas, né? A gente vê que não são bíblicas. O diabo, ele não teme você, tá? Ele não olha para você e diz assim: nossa, olha lá o pastor Alexandre, homem de Deus, não chego nem perto dele. Não. Ele foi tentar Jesus, né? Ele foi tentar a palavra da vida. Ele foi tentar aquele que ele sabia tinha todo o poder. Mas você se lembra da tentação de Eva, né? A primeira tentação relatada na Bíblia. Eva está lá olhando o centro do jardim. Já era uma coisa de a gente pensar, né? Porque se ela não podia comer do fruto que estava no meio do jardim, por que ela tinha que ficar lá? Tinha tanto fruto para ela ficar olhando, tanto lugar para ela estar. Ela tinha que estar lá próximo, lá, né? Talvez já com alguma coisa na cabeça. E aí a serpente,
chega para ela e coloca uma dúvida nela. Diz assim, foi isso que Deus disse, que vocês não podem comer dos frutos? Não é? Olha só, Satanás, ele testou primeiro Eva para saber se Eva sabia qual era a palavra que Deus tinha dado. Eva não sabia, a gente conhece isso pelo texto, né? Que ela diz que a ordem foi não comer e não tocar. Esse não tocar é acréscimo de Eva, não foi a palavra que Deus deu. E aí fica fácil para Satanás, depois que ele colocou a dúvida, ele vai colocar outras, um abismo chamando outro abismo. E aí então ele diz assim, não, sabe o que acontece? O problema é que Deus mentiu para vocês. Se você comer, você não vai morrer. E Eva vai e prova do fruto, viu que era agradável aos olhos, né? Tem tantos frutos hoje agradáveis aos olhos que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é justamente essa questão da dúvida que Satanás vai usar muitas vezes. Quando que nós, os cristãos, nos tornamos mais vulneráveis a ceder à tentação de Satanás? Quando nós, na verdade, permitimos que alguma dúvida brote em nós. Quando nós permitimos que a dúvida venha nos cercar de alguma forma, não é? E isso é perigoso. A gente viu aí que ele vai tentar fazer isso com Jesus. Qual é a dúvida que ele quer colocar em Jesus? Se Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, não é? Então, vamos lá. 40 dias sem comer, Jesus teve fome. Ele orou em voz alta. Estava jejuando, então não ora em voz alta que o diabo pode ouvir, né? Ele orou em voz alta. Jesus tem uma oração de Jesus que diz assim, ó Deus Pai, eu jejuei 40 dias e eu estou com fome e preciso comer. Não, Jesus não orou isso. Ele falou para alguém que estava próximo dele? Também não, ele estava sozinho, não é? Como é que o diabo sabia então que ele estava com fome? Se ele não falou, se ele não fez aquela oração alta para entregar o jejum. Isso são crendices, tá, irmãos? São crendices. Eu respeito sua fé. Não estou dizendo que não sirva, mas são crendices, né? Não te ajudam a ser livre, não te ajudam a crescer com Deus. Só te bloqueiam. Mas ele chega lá e diz, ó, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Jesus jejuou, tem fome. Como é que o diabo sabia? Irmãos, o diabo, ele era um ser, né? Todo mundo conhece a história. Ele foi criado para ser um querubim cobridor, e aí foi expulso porque houve no coração dele o desejo de ser igual a Deus, não é? Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E se assentar acima de Deus, do trono de Deus, enfim. Tem todas essas coisinhas que tem. E aí ele vem colocando isso na vida de Jesus. E talvez você, sendo um cristão, você já tenha ouvido isso, né? Se você é crente, por que você passa por isso? Por que você não ora e Deus te responde? Por que Deus não salva seu marido? Por que Deus não muda seu filho? Por que uma porta não se abre? Por que você tem uma enfermidade? Enfim, ele tem que colocar uma dúvida para que você pense assim, puxa, é mesmo, né? Se Deus me amasse de verdade mesmo, essas coisas não aconteceriam, né? Se você for conversar com uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem um contato bíblico, não tem uma vida com Deus, é muito comum ela questionar isso, né? Se Deus existe, olha lá, a dúvida, se Deus existe, por que o mal está sobre a face da terra? Se Deus existe, por que existe guerra? Se Deus existe, por que existe a Cracolândia? Se Deus existe, veja, eles sempre tentam colocar dúvida em nós, não é? Porque eles carregam essas dúvidas dentro deles. Mas Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus, não é? Então você vê que ele nem combate isso, ele nem briga para provar para Satanás que é Filho de Deus. E aí já é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. Graças, paz, irmã Aparecida, tudo bem? Deus abençoe, tenha paciência comigo aí,
Que Deus possa nos ajudar aqui, amém? Então, o primeiro passo é assim, quem é, não precisa provar, não é? Quem é, não precisa provar. Por quê? Porque é. Porque é. Eu sou pastor. Eu preciso provar para alguém que eu sou pastor? Não, não preciso. Vez por outra, eu sou convidado, né, para algum lugar que traz a tradição de que você se apresente, que você comprove através de uma carteira ministerial. Eu respeito isso, não é? E levo. Se bem que quase sempre, se eu sou convidado para ministrar em algum lugar, é porque a pessoa já me conhece e já sabe que eu sou pastor. Mas eu não fico brigando, né? Eu lembro que uma vez eu estava subindo para o monte com o irmão Emerson, e era naquela agitação lá das manifestações lá do PCC lá, né? Que saíram na rua, fizeram um monte de coisa. E aí a gente estava subindo, tinha uma viatura, e os policiais nos abordaram, né? Quem conhece o monte ali, tinha a casa da missionária. Logo na entradinha onde fecha o caminho de novo, eles nos abordaram ali e perguntaram o que a gente estava fazendo. Falamos que fomos orar. E o irmão Emerson falou assim, ele é pastor. E aí o rapaz acendeu a lanterna no meu rosto, sempre cabeludo, né? Ele olhou para mim e disse assim, você não tem cara de pastor. Eu disse, mas eu sou. Não discuti, só disse, mas eu sou. E aí ele fez umas perguntas bíblicas, eu respondi e ele nos deixou seguir o caminho em paz, não é? Mas eu não fico brigando por isso. Eu não preciso brigar. Quem me escolheu... para começar, ponto 1, eu não conhecia Deus, né? Se você me ouve há algum tempo, já deve ter ouvido falar que na terceira série eu estudei com uma professora, ela é esposa de um pastor batista, e ela pedia pra gente escrever versículos da Bíblia. Eu não tinha Bíblia em casa, não é? Então eu quase não levava. E ela pedia isso todo dia, ela pedia para se escrever algum versículo lá. E eu não tinha. Às vezes eu chegava cedo na escola, que eu morava na Vila Penteado, estudava no Jardim Maracanã. Né? Ali acho que já é Itaberaba ali. E aí eu conseguia escrever alguma coisa, mas senão não tinha. E não tinha crédulo, eu não era católico, não era... Não, eu era um doidão aí, por aí, né? Sem religião, sem fé, sem nada. Então eu não conhecia Deus, eu não conhecia a Bíblia, né? E a minha vida, antes de conhecer a Jesus, é uma história suja, né? De muita coisa errada que eu pratiquei, da forma errada de vida que eu tinha, não é? Então, quer dizer, eu não conhecia, não merecia isso. Mas um dia ele olhou lá de cima e me achou lá no meio de um charco correndo de lodo e me trouxe, não é? E eu me lembro que, novo convertido, o pessoal começou a ser usado por Deus para falar que Deus um dia me usaria. E eu ficava pensando assim, esse povo é doido, porque Deus vai me usar, eu não sei de nada, não conheço nada, não é? E aí eles diziam assim, Alexandre, lê a Bíblia, Deus quer te usar através da palavra, Alexandre, lê a Bíblia, Deus quer te usar através da palavra. E aí eu li a Bíblia e não entendia nada, e eu fazia estudo com a Ezra, fazia estudo com o Palharini, fazia estudo com o casal Marins, que era da Igreja Quadrangular na época, os presidentes, e estudava, e a mente vazia, não ia, não pegava. E eu ficava pensando assim, eu acho que esse povo é tudo doido da cabeça, entendeu? Porque eu não consigo, sem contar que eu me atrapalho até hoje, né? Com o microfone, bom, enfim, era um desastre ecológico mesmo dentro da igreja. Mas hoje, né, eu acho que pode ser que Deus realmente queira me usar. E Deus foi, depois Deus me separou, né, para a obra, fiz alguns trabalhos, e toda honra e toda glória seja para Ele, não estou aqui me vangloriando, só estou falando para você entender. E aí me deu a graça de fazer a obra dele, foi me separando, né, nos cargos eclesiásticos dentro da igreja, e por fim, eu fui evangelista por um tempo, e depois ele me atraiu para o pastorado, né? Na época eu nem queria a unção de pastor, porque eu gostava de ser evangelista, mas aí hoje eu acho que o Senhor sabe o que faz, não é? Deus sabe o que faz, e eu acho que talvez eu tenha que me esforçar para ser um bom pastor, honrar, não é?
aquilo. Quando eu fui ungido com o pastor Júnior, eu disse para ele: Júnior, nós não estamos recebendo um prêmio, não é isso, nós estamos aqui porque na verdade Deus está dando responsabilidade para nós. Então, ser um bom pastor é uma responsabilidade minha. Pai do Senhor Mateus, Deus te abençoe, não é? Então, eu não preciso discutir, porque eu não merecia, o Senhor me achou e fez de mim o que Ele bem entendeu. Ainda não sou perfeito, mas estou aí nessa batalha, né, junto com diversos imperfeitos por aí. Então, quem é, não precisa provar. Né? Eu vejo essas pessoas esbravejando, eu vejo pessoas brigando por muitas coisas, e eu penso assim, cara, não sei, é estranho para mim. Né? Eu respeito as lutas ideológicas de todo mundo. Né? Eu acho que faz parte, né, se você se acha no direito e você quer fazer alguma coisa, é direito, né? Mas eu acho que tem coisas que nem vale a pena. Acho que não vale a pena brigar, né? Esses dias eu falei, né, do pastor, o professor careca lá, o menino sai da sala, diz: seu careca. Ele diz assim: que legal, você vê, você enxerga bem, eu sou careca. Quer dizer, não tem por que brigar, né? Certas coisas não tem, mas as pessoas brigam. Então, vamos lá. Por que Jesus não discute? Porque Jesus sabe quem é. Jesus sabe qual é a sua missão. Ele tem segurança de não precisar ficar discutindo, não é? Eu lembro também de uma irmã que depois de 3 anos tentando ajudar o marido dela, ela olhou para mim e falou assim: eu acho que você não serve para ser pastor. Né? Então, quer dizer, eu não discuti com ela também. Mas cada um tem a opinião que tem, ninguém precisa me aprovar, não é? Eu espero que eles estejam errados. E aí ele vai então responder acerca da palavra, que todo mundo vive, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo transportou para a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus. Olha só, mais uma vez tentando colocar dúvidas em Jesus. Não é? E louvamos a Deus que Jesus não tinha dúvida. Jesus era seguro do que era, não é? E é isso que é importante para nós, irmãos. Por que a igreja evangélica hoje sofre? Por que o evangelho de Jesus hoje ele está transfigurado? Porque as pessoas não sabem nem quem são, né? Não sabem quem são como ser humano, não sabem quem são como cidadão, não sabem quem são como membro da igreja, né? Eu lembro de uma experiência que nós tivemos. A gente estava reunido num grupo e alguém disse assim: olha, o que eu faço da minha vida é problema meu e ninguém tem nada a ver com isso. E às vezes eu fico meio doido assim, né? Às vezes eu falo umas coisas de bate-pronto assim, depois eu fico pensando: meu Deus, Alexandre, você não devia falar isso, né? Mas foi, né? E às vezes é muito rápido assim para mim também. E ela diz assim: ninguém tem nada a ver com isso. Eu falei: então sai da igreja. Ela olhou assustada para mim. Eu falei: porque a partir do momento que você é membro de uma igreja, você não pode ter uma vida que você faz o que quer e pronto, e acabou. Porque você tem responsabilidade com os outros membros. Você é parte de um corpo, não é? Se eu fizer alguma coisa contra mim mesmo, as pessoas vão falar mal de mim. Por exemplo, se eu andar sujo, deixar os cabelos embanhados, voltar a beber, saindo da igreja, voltar a fazer essas coisas, as pessoas vão falar mal de mim. Mas se eu fizer essas coisas dentro da igreja, né? Tipo, vou pro boteco, depois eu vou pregar, vou pro baile, encho a cara, depois... Então, as pessoas falarão mal da igreja. Algumas igrejas eu conheci que as pessoas falavam sobre isso. Igrejas de tal, igrejas que permitem isso, não é? Então, é a imagem da igreja. Então, não dá mais para mim fazer o que eu quero da minha vida. Eu só posso fazer, até estava pensando nisso hoje de manhã. Eu só posso fazer o que eu quiser da minha vida quando as consequências dos meus atos não interferem na vida de ninguém. Porque se interferir na vida de alguém, então eu não posso fazer o que eu quero se alguém vai ser penalizado por isso. Né? É irresponsabilidade minha. Então, eu preciso ter certeza de quem sou. Qual é o plano de Deus na minha vida. E aí o que acontece hoje? Hoje nós temos, dentro da igreja, porque a Bíblia ela nos ensina tudo, tá? Tudo.
se a gente fôssemos capazes de ser guiados pela Bíblia Sagrada, a gente não teria um monte de problema. Teriam outros, mas um monte de problemas atuais a gente não teríamos, certo? Então a Bíblia ela ensina, por exemplo, a ordem do culto, né? Ela ensina a hierarquia eclesiástica, isso está na Bíblia, viu, irmãos? Não é eu, está na Bíblia, hierarquia eclesiástica, dons ministeriais, dons espirituais. A Bíblia ensina a ser filho, pai, namorado, esposo, a servo, patrão. A Bíblia ensina todas essas coisas, irmãos, não é? E o que acontece? Se nós fôssemos capazes de olhar para nós e nos reconhecer como ser, né? Um ser humano, eu, Alexandre, quem sou eu, Alexandre, não é? E a partir disso, compreender o plano de Deus na minha vida, porque se eu não sei quem sou, é muito difícil entender o plano de Deus na minha vida. É muito difícil. Por quê? Porque eu não sei quem sou. Eu não tenho segurança. Talvez por isso, e não estou dizendo que é isso, mas talvez por isso, alguns homens de Deus disseram assim, eu acho que não vai dar certo, não. Eu sou pesado de língua, eu sou criança, eu sou pobre. A desculpa, por quê? Porque olhando para si, não se reconhece como aquilo que Deus diz que é. Entendeu? É muito sério isso. A gente precisa ter essa segurança. E aí hoje o que acontece? Tem pastores que foram ungidos sem observação da Bíblia Sagrada. Não é? Eu acredito que Deus unja. Você não precisa ter teologia, é bom estudar, tá? Não estou falando para você não fazer. Mas você não necessariamente precisa ter teologia para ser um ungido do Senhor. Não é? Você não precisa ser rico, você precisa ser servo de Deus. Né? E tem dentro da palavra de Deus algumas características para que você seja separado. Alguns foram ungidos sem essas observações. Então pensa, a Bíblia diz assim, ó, que não seja neófito, que não seja novo convertido. Tem pessoas, eu tenho um amigo, né, amigo meu particular, que nós ajudamos, acompanhamos, né, a sua conversão, através do trabalho de oração que os irmãos faziam na casa dele, e ele decidiu seguir a Jesus. Só que aí, na época em que ele começou a caminhar, foi uma época que eu me separei do grupo que nós estávamos ali na casa dele, ajudando ele. Mas eu pedi para que acompanhasse, né? Só que eu não sei o que aconteceu, e ele também se desligou desse grupo, e ele foi congregar numa igreja mais isolada da gente, assim, não é? E um dia o pastor, ele novo convertido, acho que tinha acabado de se batizar, o pastor disse para ele assim, ó, eu vou precisar fazer uma viagem, e eu não tenho quem fique na igreja, eu vou te ungir a pastor para que você tome conta da igreja. E ungiu, não é? Ele é pastor. A vida dele teve vários desdobramentos ruins por conta disso. Porque é uma coisa errada a fazer, né? A gente não pode ungir pessoas que não tenham as características da Bíblia. A gente prejudica elas e prejudica a obra, não é? Sem contar que prejudica a nossa vida, porque nós vamos dar conta disso também. Então, existem muitas pessoas como ele, que foram ungidas sem ter as qualificações bíblicas. Ah, mas Deus sabe da necessidade da obra, sabe? Por isso ele deixou as características de como ser cada membro da ordem eclesiástica aqui na Bíblia. Porque ele sabe a necessidade. Né? Existe uma frase, e antes de eu dizer ela, deixa eu já explicar. Eu não estou aqui lutando nem militando por posições social nenhuma. Eu só estou falando da palavra de Deus, não é? E algumas coisas vão surgir e eu vou ter que falar. Não posso omitir, né, algumas situações. Existe uma frase que se dizia muito no passado, hoje, eu não sei se é porque hoje eu tenho menos contato com pessoas, principalmente do mundo evangélico, eu não sei se é por isso que eu não estou ouvindo tanto, né? Tem muitos lugares que eu deixei de ir,
eu não sei, ou se realmente parou de se usar essa expressão, que era uma expressão dizendo assim, ah, Deus está usando as mulheres porque os homens não querem fazer. Isso teria um respaldo bíblico para essa posição? E eu digo isso porque eu também passei por uma experiência, um grupo de jovens fazendo uma campanha no Monte de Oração, e eles convidaram os pastores para participar. E entre os pastores estava eu, o pastor Alexandre, que fui orar, né? Eu não gosto muito de orar, mas eu fui. Nada, eu gosto de orar, tá? Desculpa, me perdoem, falei besteira, eu gosto de orar. E nós fomos, e aí esse jovem, olha só, no meio de 4 pastores, entre os 4 pastores, os pastores dele, ele levanta a sua voz em oração e diz, Senhor, eu te agradeço, porque os pastores de hoje não querem fazer mais nada, e o Senhor nos permite fazer a obra do Senhor. Nossa, tinha 4 pastores lá, pastores ativos na obra do Senhor. E eu pensei, caramba, esse jovem é audaz, né? Ou ele não entendeu nada do que é a obra de Deus, ou ele não entendeu nada do chamado dele, né? Mas infelizmente a Bíblia diz que não dá para corrigir a todos, né? Ela faz até um conselho, se você corrigir o sábio, você vai encontrar sabedoria, mas se você corrigir o tolo, você só vai arrumar confusão. Então não dá para corrigir a todos. E esses jovens depois foram consagrados por aí afora, não é? E aí a gente vê que é isso, que hoje tem pessoas que não são, né? E que querem fazer. Pessoas que nunca leram, por exemplo, uma história na Bíblia que conta de um ungido de Deus, a história de um ungido de Deus, não é? O rei Saul, que ia oferecer um sacrifício lá, o profeta demorou e ele disse, cara, sou ungido, vou fazer, não é? Mas cada um esteja firmado na sua própria vocação. Tem coisa que não é para mim, não é? Imagine se eu quisesse ser, por exemplo, diretor musical da igreja. Seria um desastre, até porque nem eu sei essas coisas de nota, entonação, entendeu? Eu canto. Se você perguntar, pastor, você canta? Canto. Canto muito, muito, não de, como é que eu posso dizer? Não de aperfeiçoado, muito de volume mesmo, assim, né? Eu canto com as irmãs, canto com as crianças, danço com os jovens, mas eu sou desritimado até para cantar parabéns, então é meio complicado para mim o louvor, a área da música na igreja. Eu não tenho esse dom, não é? Agora, se você quiser que eu ensine, eu acho que aí eu já sou melhorzinho, não é? Não vou dizer que eu tenho um dom não, mas eu acho que eu tenho mais habilidades para ensinar do que para mexer com louvor, ensaiar grupo, reger, né? Então cada um tem que ter a sua vocação. E hoje o que acontece é que as pessoas não respeitam isso, não é? Não respeitam isso. Então o que acontece? Satanás ele vai colocando dúvidas no coração das pessoas. E eu já vi as mais diversas, né? Eu sempre falo aqui, eu tive a tristeza de conhecer uma pessoa e o comportamento. Eu não sei dela hoje, tá? Pode ser que ela se arrependeu e se consertou com Deus. Não estou dizendo que ela ainda é assim, mas o que ela fez no passado, a atitude dela do passado é condenável. Pode ser que ela tenha mudado, tá? Por isso que eu não cito o nome dela, para que você depois não fique implicando com ela também. Mas ela tinha uma atitude de ela ia na igreja pentecostal e ela via os irmãos que tinham dons espirituais. Ela é ele, tá? Ele era um pastor, hoje eu nem sei que cargo ele tem. E ele ia até esses jovens, na grande maioria, que tinham os dons e que não eram credenciados obreiros na sua igreja. E ele simplesmente fazia o tal convite. Ele dizia assim, ó, se você congregar comigo, eu vou te ungir. Eu vou te ungir. Porque seu pastor não tem visão. Seu pastor tem... Olha a palavra que ele usava. Seu pastor está impedindo a obra do Senhor na sua vida. Teria o homem esse poder?
A Bíblia não diz, operando Deus, quem impedirá. Como que um pastor pode impedir a obra na vida de alguém? Como? Não é? Saul, rei que antecede Davi, impediu a obra de Deus na vida de Davi? Não. Era o rei mais ungido de Deus, mais no centro da vontade de Deus? Não. Perseguia Davi. Conseguiu impedir? Não. Ninguém impede, filho. Quando Deus quer operar, Ele opera. Então, esses tipos de palavras, eles são sementes que colocam dúvidas, não é? Por quê? Porque se eu congrego num lugar e de repente vem o apóstolo olhos de chama de fogo, revelador do céu e da terra, e diz assim, olha, Deus tem um plano de apóstolo na sua vida, Alexandre, o homem está impedindo. Vou pensar assim, será que Deus já colocou no coração de alguém no ungir apóstolo? Eu gostaria de ser, mas não tenho as qualidades. Mas eu gostaria. Aí eu fico pensando, será que meu pastor realmente teve essa revelação que Deus ia me ungir, mas ele ficou com ciúmes? Será? Não sei. E aí a dúvida entra. A dúvida acerca de quem eu sou, do que eu sou na obra de Deus. Eu até vi uma coisa muito interessante esses dias, muito interessante, alguém dizendo acerca dos cargos eclesiásticos, né? Que por tradição, por costume, as igrejas pentecostais muitas vezes, elas separam da seguinte forma: você é novo convertido, você faz o discipulado, se batiza, começa a buscar de Deus, estuda a palavra de Deus, busca os dons espirituais, começa a ser usado por Deus na manifestação da sua graça, e aí separa, né? Tem até um caminho que é mais ou menos comum nas igrejas pentecostais, que é cooperador, obreiro, aí diácono, presbítero, evangelista, pastor. E esse estudo que eu estava vendo, a pessoa diz assim, mas às vezes não é isso. Às vezes a pessoa é um diácono, não é? Diácono. Mas ele é um excelente diácono, como era Estevão na Bíblia. Estevão não foi pastor, foi diácono. Mas foi um excelente diácono, não é? E que se você colocar como pastor, você mata o ministério dele. E se ele aceitar isso, ele vai morrer também, porque não tem chamado para isso. Eu conheci, né, algumas pessoas, algumas irmãs nas igrejas por onde eu andei, que, por exemplo, elas eram da zeladoria. E ninguém era capaz de cuidar da igreja como elas, não é? Cada uma no seu devido lugar. Só que elas não gostavam de pregar, não se importavam em ter oportunidades públicas, entendeu? Elas só gostavam de limpar a igreja. Olha que coisa linda, ela sabia que era o chamado dela. Se sentia inferior? Não se sentia inferior. Estavam lá, não é? Às vezes a gente tem essa questão de renome, pastor conhecido mundialmente, missionários conhecidos mundialmente, e às vezes a gente se ilude com a figura desse homem, dessa mulher, mas a gente esquece que às vezes por trás de um homem que sobe no altar, que Deus, pela misericórdia, usa para curar, usa para libertar, usa para batizar com o Espírito Santo, às vezes existe Mariazinhas, Joanas, Josés, que às vezes não sabem falar direito, né? Jesus, Deuterônio, enfim, são pessoas às vezes de pouca leitura, mas são pessoas que intercedem por esse pregador, por essa pregadora, não é? Eles não querem ser pregador, não querem. Eles adoram a Deus sem título nenhum. Isso é bacana, não é? Nós não precisamos de títulos para adorar a Deus. O título só traz peso na nossa vida. Eu não vou fazer como os pregadores na minha época de nova conversão, que faziam, ai, irmão, não queira ser pregador, irmão, não queira ser vaso. Não, queira ser vaso, queira ser pregador, queira ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não faça disso a sua razão de viver, né? Não faça disso instrumento de barganhas na sua vida. Aceite quem você é. Aceite quem você é em Deus. Aceite quem você é
na sociedade. E aí você pode começar, então, a fazer muitas coisas para que o nome de Deus seja glorificado. Uma outra coisa que eu estava nessa questão das dúvidas de quem nós somos, que pode gerar, é a questão do super-herói, não é? O super-herói, geralmente, é um cidadão que está disfarçado entre nós. Só que ele veio da Lua, veio de Marte, ele tem uma pedra, ele tem uma capa, ele tem um óculos, que vai dar um superpoder para ele, uma armadura, não é? Que vai dar um superpoder nisso. E eu estava pensando, nossa, que engraçado que é isso, né? Por quê? Porque essa visão de herói, ela não deixa eu olhar para mim e ser um herói. Por quê? Porque eu jamais acreditaria que eu sou um super-herói. Porque eu não tenho pedra mágica, não tenho capa, não vim de Marte. Será que eu vim? Não sei. Não é? Eu vou olhar para mim como super-herói? Como? Mas nós somos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós podemos fazer muita coisa. Vou lembrar você das palavras de alguém que eu acho que você deve saber. Se você não sabia disso, grave o que eu vou dizer. Grave, anote, leia, releia. Né? Se você puder gravar mesmo para ficar ouvindo várias vezes, faça isso. Jesus disse que isso não é opcional. Não, isso é mandamento de Jesus, tá? Ah, mas eu posso... Não, isso é que Jesus falou. Se você crer nele. Só se você acreditar nele. Se você é incrédulo, tudo bem, você está fora. Mas se você quer ser uma pessoa que acredita em Jesus, vou te dar algumas tarefas que ele mesmo deixou. Cure os enfermos, ressuscite os mortos, não é? E faça discípulos em todas as raças, tribos e línguas, curando, libertando, não é? Isso é fácil. Ah, mas quem sou eu? Você é a pessoa que Deus escolheu, meu querido. Ah, mas será que você está ouvindo isso? Só está ouvindo isso porque você é essa pessoa. Você pode curar. Ah, não, mas quem cura é Jesus, pastor. É Jesus que faz a obra, né? É. Ele falou para você fazer, irmão. Falou para você fazer, irmã. A gente tem uma mania de ficar jogando responsabilidades. Deus dá para nós e a gente joga para ele, não é? É porque a gente não nos conhece de verdade. Jesus mandou você fazer. Ah, pastor, eu coloquei meus filhos na mão de Deus. Deus colocou na sua primeiro, para você cuidar. Eu acho que não é hora de devolver, porque na hora de devolver ele leva para ele. É isso que você quer? Ora, interceda pelos seus filhos. Mas a responsabilidade de educá-los é sua, não é de Deus. Então a gente precisa ter essa certeza. Deus te fez imagem e semelhança a Ele. Deus quer que você se levante, que você se posicione como filho de Deus. Deus quer que você cure, Deus quer que você liberte. Deus quer te usar para alimentar os famintos, para dar água ao sedento, para vestir no nu. Deus quer que você vá nas regiões de sombra e vale da morte e vá libertar pessoas. É esse o plano de Deus na sua vida. Ah, mas é porque eu não sou pastor, né? Jesus não falou aos pastores. Quer ver? Eu acho que eu sei onde está escrito isso. Deixa eu ver aqui. É porque minha memória já não é tão boa. Mas vamos ver aqui o que diz. Eu vou ler em 2 textos, tá? Que eu gosto muito. Portanto, ide, ordem de Jesus, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Amém? E ele ainda diz assim, me dá todo o poder nos céus e na terra. Mas vamos ler outro texto. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não vai ser, já está. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão. Veja aqui, ele não está dizendo assim, eu vou fazer por aqueles que crerem. Está dizendo, em meu nome farão. Em meu nome farão. Então é você quem tem que fazer. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum.
e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus disse, eu vou fazer? Jesus disse, faça você. Faça você. Não é um herói? Alguém que cura o enfermo? Alguém que vai até uma UTI e tem alguém lá com câncer terminal? Ou vai no Emílio Ribas, na área lá dos soros positivos em estado terminais? Ou qualquer outra enfermidade? Não é um herói, um homem que ora por alguém que está sobre uma cadeira de roda, que perdeu a perspectiva de vida e coloca em pé? Não é um herói, alguém que se dedica a pegar uma pessoa que às vezes está passando necessidade. Eu tenho um irmão daqui de Piracicaba, ele disse, pastor, a gente está numa situação muito difícil, e eu creio, ele é trabalhador, viu, irmão? Ele é trabalhador, ele, a esposa e o filho dele. Ele disse, a situação está dura aqui, e eu creio que esteja. Mas um homem que pode ir lá e suprir a necessidade dele não é um herói? É um herói, irmão. É um herói. Mas eu penso assim, o que eu posso fazer, né? A vida é dura, irmão. A vida é dura. Para quem é mole. Está na hora de você se levantar. Está na hora de os cristãos assumirem suas posições e fazer a diferença sobre a face da terra. Fazer a diferença não é cultos de pula-pula animado, e sai da igreja e não tem mais impacto nenhum. Tem igreja que abre e fecha, e você nem sabe que ela existe. Porque não há um testemunho de cura, não há um testemunho de libertação, não há um testemunho de nada. A gente precisa assumir uma posição. Paz, irmão Arthur. Paz, Maria Lúcia. Que Deus abençoe. Então a gente precisa... A Bíblia fala isso. Jesus diz assim, portanto, resplandeça a luz que há em ti, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É as suas boas obras que vão glorificar a Deus. É você que vai ser o herói da história. Mas você precisa crer. Você precisa se conhecer. Você precisa saber tudo que envolve a sua vida. Porque senão você vai ser o patinho feio. Ai, eu não tenho pena amarela. Ai, eu não tenho isso. Ai, eu não sou isso. Você. Minha sobrinha que disse isso pra mim. Você é você, tio. Então é isso. Nós somos quem somos. Deus quer nos usar como? Como nós somos. Não quer que você tenha uma vida totalmente diferente da que você tem hoje. Algumas coisas você pode melhorar? Claro, melhore, por favor. Mas você foi escolhido com as suas virtudes, com as suas qualidades, com as experiências que você tem, com o conhecimento que você tem, e é o suficiente para que Deus manifeste a graça dele através da sua vida. Mas você precisa acreditar nisso. Não adianta nenhum pregador, não é só porque eu estou falando isso, não. Pode ser quem for. Tem muitos estudos na Bíblia Sagrada, muitos estudos na internet, para mostrar para você que você foi escolhido e que Deus espera que você faça a diferença, que Deus espera que você acorde um dia de manhã e diga assim, eu vou fazer a diferença, eu vou ser luz do mundo, eu vou ser sal da terra, e se levante em favor dos necessitados, e lute para que a glória de Deus resplandeça, para que a gente possa estabelecer o reino de Jesus sobre a face da terra, não é? Agora você precisa acordar, você precisa olhar para si e entender isso, e não deixar que Satanás fique colocando dúvida na sua cabeça. Eu não posso, eu sou assim, eu sou assado, ai, ui. Não, meu querido, acabou esse tempo. Deus procura os verdadeiros adoradores que lhe adoram em espírito e em verdade. E nós só vamos adorar a Deus em espírito e em verdade quando nós tomarmos a consciência de que nós somos filhos de Deus,
que Deus nos capacitou, que Deus nos ungiu para que a gente possa fazer alguma coisa. A gente ficar de telespectador vendo o mundo se acabar, falando mal da pessoa que se envolveu com droga, falando mal do casamento que está se acabando pelo adultério, falando mal de político, falando mal de liderança, e ficar aqui escondidinho debaixo da sombra da hipocrisia é muito fácil. Deus quer que a gente resplandeça. Deus quer que a nossa luz alcance aqueles que estão nas trevas, irmãos. Mas Ele não vai obrigar, nem eu e nem você. Não vai. Tem que partir de nós. Nós precisamos dizer assim, eu vou fazer a diferença. Eu vou fazer algo, eu vou ajudar, eu não posso me calar. Não é? Não posso ficar aqui assistindo esse mundo ser destruído sem nada a fazer. Eu conheço o Deus Criador, eu conheço o Todo-Poderoso. Eu não sou um inútil, eu não vim aqui para ficar apenas olhando tudo isso. Eu vim aqui porque Deus tinha um plano na minha vida de me fazer alguém que resplandeça a glória dele sobre a face da terra. Deus me escolheu para que eu possa me posicionar de maneira as pessoas olharem para a minha vida, olharem para o meu modo de ser e glorificarem a Deus, aleluia. Então pare, arranque as dúvidas, você é um escolhido de Deus. E vamos terminar, eu quero então que você tenha só mais um pouquinho de paciência, que eu vou ler num texto que eu amo, tá? Eu amo a maioria dos textos bíblicos, né? A não ser um que chama do Alexandre, que é uma péssima referência. Mas eu gosto de muitas coisas que estão na Bíblia. E eu queria que você entendesse isso. Se de tudo que eu falei hoje, você entender que Deus te escolheu, porque Ele quer que a sua vida glorifique o nome dEle, já tá bom. Pastor, eu sou fraco, sou novo convertido, eu sou pobre, eu sou menor da casa do meu pai, eu sou criança, eu tenho este motivo, eu sou pesado de língua. Tá, tem desculpas. Presta atenção no que eu vou ler aqui. Romanos capítulo 8, verso 31 em diante. Que diremos, pois, a estas coisas? Essas desculpas todas esfarrapadas que a gente usa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é escolhido de Deus? Deus é na sua vida? Você é um servo de Deus? Você é um filho de Deus? Você tem certeza disso? Quem será contra nós, irmãos? Quem pode impedir? Deus é por nós. Ah, mas será que é? Olha a resposta. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Por quem? Por mim? Por você? Por todos nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Eu vou fazer 30 anos de evangelho, não é? Não tem, como é que eu posso dizer assim, não é carteirada isso, não é? Vou fazer 30 anos de evangelho. Desses 30 anos, vamos dizer que eu estudei um pouquinho a palavra de Deus. Nesses 30 anos eu observei a igreja, eu observei os crentes, eu observei as pessoas sobre a face da terra. E eu não consigo achar uma resposta para isso. Como não nos dará todas as coisas? O que pode impedir Deus de operar na sua vida? O que pode impedir Deus? Como? O porquê que Deus não vai cumprir com a palavra dele na sua vida? E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Pastor, você isso, vai, coloca, isso, vai, acrescenta, isso, ó, você esqueceu aquilo, isso, isso também, acrescenta. Quem me justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. É Ele que deu o seu Filho para pagar o preço do seu pecado. Ah, pastor, mas é que eu não conhecia Deus, eu aceitei Jesus, mas eu pequei. Filho, quando Jesus morreu pelo seu pecado, não foi pelo seu pecado que você tinha cometido
lá 2000 anos atrás, meu querido. Você nem existia. Não é? Então, não foi pelo pecado que você cometeu 2000 anos atrás. Não dá para ser. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Você já viu alguém dizer assim, muito pode a oração de um justo em seus efeitos? Está na Bíblia isso, não está? Tá. Será que ele é justo? E se ele é justo, será que a oração dele tem poder? E se tem poder, ele está intercedendo por nós. Aleluia! O que nós estamos esperando? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não é minha virtude, não é o meu conhecimento, não é minha oração, não é? Quem conhece sabe, eu gosto muito de falar da palavra de Deus, não é? Eu gosto muito de estudar, não é? Meus filhos são testemunhas, aí você pode perguntar para qualquer um deles. Às vezes eu passo horas ouvindo pregação, ou fazendo estudos que são de contextos, algum tema que eu vou falar. Mas não é isso que me torna capaz. Não é minha santidade. Não é a força que eu tenho. Não. Por que eu sou vencedor? Por Ele, que nos amou. Por Jesus, a quem seja toda a glória. Porque dele, por Ele e para Ele sejam todas as coisas. Porque eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Antes de terminar, esse negócio que eu saí da igreja porque fulano fez, eu saí da igreja, nenhuma outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Então você está errado, está equivocado, não é? Mas lembre-se, nada pode nos separar do amor, se a gente quiser, né? Se a gente quiser permanecer nesse amor, Ele vai fazer. Ele já nos deu o poder, Ele já nos deu ordem para ir fazer. Mas eu preciso acreditar. Eu preciso saber que essas palavras são para mim. E fazer alguma coisa. Eu vou te perguntar um segredo, tá bom? Você sabe, você tem convicção de que você é um filho de Deus? Você tem convicção de que você tem dons, que você tem virtudes, que você tem qualidades que Deus quer usar sobre a face da terra? E que talvez nem você se deu conta dessas habilidades que você tem, não é? Então, procure entender isso. Você foi escolhido, não é? Eu poderia dar 1000 testemunhos que eu gosto, sim, sobre a diversidade de Deus usar na face da terra, não é? Pessoas através de oração, louvor, através da obra assistencial, através de suprir necessidades, enfim, existem 1000 formas que Deus pode usar, 1000 formas que Deus pode estar querendo usar você. A pergunta é, você está pronto? Você pode dizer, eis aqui, envia-me a mim? Agora você já sabe, você é um filho de Deus, escolhido por Deus para mudar a realidade desse mundo tenebroso. Que Deus abençoe você, até amanhã, se Deus